Estamos hoje aqui para conversar sobre projetos inovadores de gestão e de aprendizagem, né, professor Fernando? Isso aí. O locus escolhido é um locus muito bacana, que é uma escola centenária, mas ao mesmo tempo que se renova a cada dia. Estamos no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, da Fundação de Apoio à Escola Técnica, e vai ser muito agradável conversarmos sobre esses processos inovadores, com essa clareza de que a inovação ela agrega o poder construir junto com os alunos, com os profissionais da educação, a capacidade de fazer gestão com várias mãos, com várias singularidades, com várias dificuldades, mas sempre avançando. Não é, professor Fernando? Porque, Sandra, realmente você falou muito bem, não há como desassociar a questão da aprendizagem da gestão, porque uma coisa ela está dentro do processo, tudo é um processo, né? Quando você fala em gestão de uma unidade de ensino, seja pequena, média ou grande, que envolve educação básica, que envolve educação superior, você tem que ter a clareza de que todos os componentes desse processo têm que estar envolvidos participativamente, democraticamente e construídos pelo conjunto da escola, pelo coletivo da escola. Esse é o processo que eu defendo, processos inovadores. Nós podemos pegar em recorte, falar de um projeto inovador de educação, usando tecnologia, envolvendo as pessoas. Podemos citar em todas as áreas, na área pública, na área particular, municipal, estadual, federal. Mas aí nós vamos fazer recortes. Agora, como aqui nós estamos falando para um público que quer ter uma ideia básica para refletir, nós estamos abrindo caminhos de reflexão, o que eu penso aqui? A gente não precisa ficar citando exemplos. A gente fala do geral, e esse geral vai ser captado pelas pessoas, vai ser entendido pelas pessoas. E nós estamos conversando para o Instituto de Pesquisas Avançadas para a Educação. Então é fundamental a gente conversar com quem está nos ouvindo a importância de que às vezes o conflito, a tensão, né, porque todos nós pensamos diferentes, todos nós temos singularidades, recortes diferentes. Às vezes uma situação que gera tensão, gera conflito, pode ser um momento de inovar a ação, de inclusão. Então, muitas vezes o cotidiano escolar, a possibilidade de aprendizagem, nasce de um grande projeto dentro do cotidiano escolar que tem uma interface muito grande com a gestão daquela escola, com a gestão daquela comunidade. E essa gestão feita de várias mãos implica essa tensão, o diferente. Eu penso assim, mas aquele outro não pensa, mas qual é o consenso mínimo entre nós? Como é que nós podemos nos organizar e caminhar com as diversidades? Porque a grande chave está em não excluir ninguém, incluir a todos com as suas diversidades. Eu começaria, Sandra, fazendo um ponto assim para refletir. Eu não consigo entender que a gente possa falar de projeto inovador sem que haja primeiro uma concepção de que o projeto é feito por pessoas que estão no coletivo e para que haja dentro de uma unidade de ensino, e aqui nós estamos falando para pessoas que atuam na área pública e para pessoas que atuam na área particular, é que você tem uma identidade de instituição. Primeiro nós temos que ter uma identidade. Essa instituição ela tem que ter uma forma de pensar, uma forma de envolver. Então, a gestão tem que ser integrada, participativa, democrática, e esse processo aqui vai desenvolver uma construção de um projeto que é coletivo, e aí você vai agregando. Nossa vida é uma vida de estudos, né? A gente está sempre estudando, está sempre ouvindo novas propostas, novos desafios. A gente agrega, às vezes, nos nossos projetos, novos desafios. Eu lembro, quando eu comecei a atuar em escolas, ainda não tínhamos a tecnologia presente. Ela chegou, passou a ser um desafio dos diretores, incorporar a tecnologia no projeto da escola. Hoje ela está presente. Temos que tê-la firme na nossa concepção de projeto, envolvendo os profissionais que atuam nela. E agora o desafio é ter esta tecnologia a favor do crescimento do aluno, a favor do
do crescimento do humano, sem perder o humano, não é, professor Fernando? Porque a tecnologia não veio para substituir o humano, mas para enriquecer o humano. Então a gente está com esse desafio do século XXI, que é ter a tecnologia no cotidiano escolar de forma a favorecer o crescimento humano. E nessa linha de trabalho, de crescimento, a gente vai fazendo com que todos nós no cotidiano escolar possamos estar revendo algumas contribuições de educadores muito importantes para nós. Um deles é o Anísio Teixeira. Estamos no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e no século XX, né, no final da década 20, início da década de 30, estávamos planejando, né, a criação do Instituto de Educação, a escola nova, uma nova escola, com um novo paradigma de educação. E, no entanto, já estamos agora no século XXI, retomando alguns parâmetros ainda não efetivados. Dentre eles, né, a escola com laboratórios funcionando no âmbito das várias ciências, a matemática, o português, as ciências, a história, a geografia, todos esses laboratórios em pleno vapor, em pleno funcionamento, com cátedras, com profissionais especializados por cátedras, com os alunos funcionando a teoria e a prática sem dissociá-las, tudo isso num projeto de escola nova que o Anísio Teixeira liderou para essa escola que hoje é abrigada na FATEC, né, que é a Fundação de Educação Profissional, que o senhor também lidera junto comigo na carreira dos profissionais de educação profissional. E a gente sabe da importância que isso tem, não é, professor Fernando? E a gente tem hoje lutado tanto para que isso permaneça vivo, que isso permaneça para os jovens, o sentido social do trabalho, o sentido social de aprender a estudar, com foco no trabalho que dignifica o ser humano. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui, nessa sexta-feira passada, nós fomos para Recife conhecer o projeto da Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental e Médio Técnico da Secretaria de Educação e Esporte, lá de Recife, da secretaria que era coordenada pela professora Maria Medeiros. Ela nos recebeu, a mim, ao nosso presidente da FATEC, Rômulo Massacés, e ao presidente do CCES, que era nosso vice-educacional, Gilson Rodrigues. Sandra, o que eu vi lá? Eu reporto agora, olhando ali para o busto do Anísio, eu vi uma escola anisiana no século XXI, eu vi aquilo tudo que a gente acredita, quer dizer, o aluno é uma escola, nós visitamos 2 escolas. Nós entramos no projeto, houve uma troca de horário, então não estava previsto que nós iríamos naquela escola naquele horário, sim no outro, e chegamos lá, a escola estava plenamente funcionando, desta forma que você acaba de destacar e de relatar. Uma escola em que você tem protagonismo juvenil sendo trabalhado, projeto de vida sendo trabalhado, os recursos à disposição, salas, ambientes, os alunos em atividade, não vi aluno fora de aula, não vi aluno circulando em tempo vago, todos estavam envolvidos. Então eu considero esse projeto lá da CEIP, comandado pela Maria Medeiros, que eu faço aqui um registro, um projeto inovador, um projeto que virou política pública. Olha bem, não basta só o diretor querer, você tem que ter um projeto integrador em que aquele projeto o governo respalda como política pública. Então as escolas estão gradativamente se colocando em horário integral. O aluno entra às 7 horas e sai às 5 horas da tarde. E ele vai dentro da concepção do Anísio. Ele pratica esporte, cultura, ele está envolvido em vários momentos dentro da escola. Ele tem eletivas que são escolhidas pela comunidade escolar. Então você tem um currículo que trabalha o conhecimento, que leva o aluno ao seu conteúdo necessário para a sua aprendizagem, e ele tem eletivas que vai envolvendo todo o potencial da escola. A escola muito bem organizada, os ambientes muito bem preparados,
Os alunos, lógico, você estava numa comunidade que é mais ou menos a comunidade do Rio de Janeiro em algumas áreas. Nós estávamos na Casa Amarela, não estávamos na zona sul de Recife, estávamos numa área mais pobre de Recife. A garotada toda nos recebeu, eles é que foram os protagonistas. Pleno de sentido social. Pleno de sentido social, eles nos apresentando a sala, não era a professora falando, era o aluno falando. Professor, isso, apresentando o laboratório, falando da sua prática, mostrando o refeitório, como é que é o almoço, como é que eles se comportam. A gente tem intervalo de relaxamento. Numa das escolas que nós fomos, no pátio central, uma grande onda de madeira. Eu falei, isso eu estou imaginando para que é, para que é? Para a garotada sentar, deitar ali, dar uma repousada, sombra das árvores no ambiente mandala maravilhoso, acolhendo todas as salas. Então, gente, lógico, nós temos referência aqui no Rio. As nossas escolas FATEC, elas são bem avaliadas no IDEB, elas estão bem colocadas. E no Enem também. E no Enem também. E lá, eles estão trabalhando o Enem, no caso, IDEB e Enem, eles estão trabalhando para aumentar os índices. Falei, mas as escolas estão vibrando com o aumento de índice. E o governo estabeleceu correspondência de gratificações, professores, alunos, naturalmente, como política pública. Se reconhecer parte, o reconhecimento de todos, o aluno se reconhecer parte do todo é fundamental, né, professor? Exatamente. Ter orgulho e alegria, se sentir parte daquilo que por natureza é república, público, né? Isso Exatamente. é fundamental. E eu estava lá nessa escola na Casa Amarela, depois nós fomos visitar a escola que é característica da nave aqui do Rio, que lá em Recife tem uma igual. Só que lá é um prédio público, aqui foi um prédio construído, que era um prédio da Oi, que se transformou numa escola. Lá não, foi um prédio adaptado, construído para atender o projeto. E aí nós vivemos uma tarde inteira dentro dessa escola. Eu falei, a escola está vazia? Não, a escola estava com alunos dentro dos seus ambientes, com projetos, com pesquisa, com aula, com 1000 coisas. E aí eu fico me perguntando o seguinte, tá bom, essa escola NAD é uma escola de referência lá, as outras estão em implantação. Essa outra da Casa Amarela já estava implantada. Aí eu hoje estava de manhã, estava num espaço do Mauá, da nossa escola técnica do Esconde Mauá. Agora estamos aqui nesse espaço centenário maravilhoso desse prédio, desse Instituto Superior de Educação. Eu pergunto, o nosso espaço é muito maior, é muito mais amplo, tem muito mais possibilidades. A gente tem tudo para fazer uma coisa semelhante. Nós temos que ter liberdade para dar o currículo ficar mais flexível. E eu lembro dos projetos todos que o ISERJ tinha desenvolvendo aqui paralelo às aulas. Só que quando você tem problema de professor, corta não pode, isso não pode, você dificulta as inovações dentro de projetos. Lógico que a rede particular, ela tem mais liberdade, ela tem mais recursos, ela depende de quem? Do dono da escola, né? Dos investidores. Na escola pública, não, você tem que atender essa massa de escolas que existem tanto na rede da SEDUC, como na rede da FATEC, como em outros espaços municipais, etc. Mas você tem que caminhar para ter identidade no projeto e permitir criatividade dos gestores. Aí a gente tem algo que é fundamental, que é a Base Nacional Comum Curricular e o contraturno, a parte diversificada do currículo, né? É fundamental que a gente possa, professor Fernando, atuar sobre o contraturno na FATEC. Né? A gente tem que, com certeza, olhar os nossos currículos, né? E avaliar o tanto que podemos ser curriculistas e perceber o que os alunos vêm nos demandando. Né? Nesses anos em que eu estou à frente do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, né? O que os alunos vêm nos solicitando é que o currículo esteja a favor deles, na perspectiva que eles possam acionar o mundo do trabalho, ou seja, que eles possam interfacear estudos e trabalho. Essa é a demanda dos alunos.
Eu tenho conversado sempre isso com os professores. Então, nessa linha, né, a Base Nacional Comum Curricular deixa claro que a parte diversificada existe para atender os expertises que são da diversidade. Exatamente. Então, a gente pode sim trabalhar o currículo para atender isso. Então, qual é a inovação curricular da FATEC? É fazer com que a parte diversificada esteja a favor do trabalho. Exatamente. E aí eu vejo como possibilidade a gente permitir esses desafios que estão abertos aí. Currículos onde você trabalha. Projeto de vida, por exemplo, eu vi nessa escola Cícero Dias, até captei uma frase muito bacana, né? Que você tem que dar a inovação, a criação é algo que tem que ser despertado, tem que ser ampliado. Criação sempre, a gente tem que ter sempre a perspectiva da criação. E aí eu vi o seguinte, você no projeto de vida, não é toda a turma que está no mesmo projeto. Os alunos se misturam. Acaba essa coisa doida de que o aluno de primeiro tem que estar só com o de primeiro, de segundo, terceiro. Não, o de primeiro pode estar com o de segundo, pode estar com o de terceiro. É uma metodologia de projetos. Projetos inovadores, projetos de vida, né? Eletivas. Eu escolho, você escolhe. Mas eles trabalham as disciplinas do núcleo comum. Eles têm a parte curricular, são obrigatórios, dá ênfase às ações, nos seus horários, e você tem projetos inovadores, você tem eletivas e projetos de vida. Que nessa questão aqui, o protagonismo é do aluno. Você defende muito esse protagonismo. A gente tem que ter o aluno protagonista do processo. Ele é a peça principal que está acontecendo dentro do espaço escolar. Logicamente, se a gente tivesse uma sociedade que viesse para a gente sem problemas, né, se ela viesse para a gente com a mente tranquila, com as famílias estruturadas, seria muito mais fácil. Mas a escola pública não escolhe. A escola pública recebe. Quando chega para a gente, às vezes a gente diz assim, eu ouço colegas... Ela é parte da sociedade. É parte da sociedade. Quando uma pessoa diz assim para mim, o Instituto de Educação dos Anos Dourados, que diferença. É diferente sim, meu amigo. Você lembra da Tijuca dos Anos Dourados? Você lembra da cidade do Rio de Janeiro dos Anos Dourados? Não é mais essa cidade, é outra cidade. Sabe quem entrava no Exército nos Anos Dourados? Era um outro público, que hoje não é mais o que entra, hoje ampliou. Isso é bom ou ruim, senhor? É diferente. É diferente. Não é melhor nem pior. Não é melhor nem pior. Diferente. Eu vou até para o slogan do Salgueiro, que é daqui da área. Não é melhor nem pior, é diferente. Então você tem que acolher essa gente que chega e dar a ela o tratamento, envolvê-la em projeto, fazer com que ela entre de um jeito e saia diferente. Esse é o nosso papel. E eu acho que é fundamental, né? A clareza de que o ensino, pesquisa e extensão na educação profissional se compromete com a inovação à medida que inclui a ação do aluno. Né? É isso que a gente está conversando, dialogando e com quem está nos ouvindo, né? Trazer o olhar instituinte do aluno, os novos pensamentos, vai fazendo com que a ação se inove, se renove, né? Essas plicas do conhecimento, que é tão complexo, mas que vai dando novos rumos para a educação. E a educação profissional da FATEC é um caminho bastante importante para o estado do Rio de Janeiro. Professor Fernando, nós que somos profissionais de carreira temos tanto a falar, tantas memórias, né? Tantos fios da memória para recuperar. E eu conversava com o Sérgio, que está aqui conosco, né? Registrando esse momento. A primeira fala que fiz para o IPAI, que foi em 1999, quando o curso normal superior do Exército estava sendo implantado. Já se vão alguns anos, né? Mais de 2 décadas, e era no âmbito da FATEC. Então é um momento histórico, né? Estar aqui de novo conversando com o IPAI, né? A importância que o IPAI tem nessa linha, nessa trajetória de ciência, tecnologia e inovação para a FATEC. Formar professores no âmbito profissional, fazendo essa tessitura, esse desenho, né?
formar professores junto com crianças, jovens e adultos no mesmo espaço físico, acadêmico e pedagógico. O colégio de aplicação é junto com o curso de pedagogia, que substituiu o curso normal superior. É uma proposta de educação profissional, é uma proposta de buscar a inovação, e vem atravessando momentos difíceis da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e a gente pôde acompanhar esses momentos todos muito difíceis. Estamos aqui para que isso perdure aí para muitas e muitas gerações vindouras, passamos por momentos tensos, difíceis, momentos profícuos, alegres, O importante é que vivemos as emoções e fizemos a escola acontecer, e muitos alunos se formaram em nível superior, para que o vencimento básico de todos os professores possa ser equânime, de forma inclusiva e inovadora, professor Fernando? Com certeza. Você sabe que nós somos, às vezes, tidos como um pouco sonhadores, Eu não me envergonho de dizer, eu sou um sonhador mesmo. Eu acho que, eu anotei aqui dessa reunião que eu tive lá no Recife, nós temos que preparar os nossos alunos para dar materialidade aos sonhos. Cabe a quem escolhe trabalhar na área de educação ser um pouco sonhador, poder transformar esse sonho, materializá-los. Nós não somos sonhadores do impossível, nós somos sonhadores do possível. O que eu vi lá, eu vi uma coisa possível. Se é possível lá, é possível aqui. Nós temos que ter condições de fazer com que os nossos projetos sejam projetos envolventes. Agora, para isso, nós temos que ter pessoas que são gestores públicos, que estão com o comando da questão pública, os governantes, os legisladores. Nós temos que pensar legislações mais comprometidas com esse projeto. Políticas públicas de Estado que possam ter longa duração, dando condições a quem está na gestão, seja um gestor eleito por 3 ou por 6 ou por 9, não importa, mas ele tem que, com a sua equipe, conseguir materializar aquilo e colocar em prática. Eu não posso ficar eu aqui sonhando em botar eletivas e alguém me dizendo que eu não posso botar professor em eletiva porque vai faltar professor para o currículo obrigatório. Eu não posso pensar em projeto de vida solto. Projeto de vida, eu tenho que ter alguém orientando. Não adianta eu pensar em protagonismo se eu deixo o aluno dentro de uma sala o tempo todo. Protagonismo implica eu movimentar a escola. Quando eu ouvi no outro dia que o nosso secretário de Educação dizendo que estava comprando muitos ônibus para que as escolas pudessem sair, eu aplaudi de pé de onde eu estava assistindo. E eu gostaria que viessem 20 ônibus desses tantos que ele vai comprar para a FAETEC. Poder fazer rodízio, levar nossas escolas para sair para museus. Imagine agora à tarde está saindo um grupo para o Museu do Amanhã, um outro para o Museu Histórico, um outro visitando a Floresta da Tijuca, um outro conhecendo o Maracanã, fazendo vida, dando vida às coisas que os alunos precisam conhecer. Eu lembro, Sandra, primeira vez que eu saí da minha escola primária, eu estudava numa escola, minha professora, que eu não esqueço, a professora Joana Dark, ela nos levou para conhecer o aeroporto do Galeão antigo. E só o fato de eu atravessar aquela ponte da ilha, aquela ponte velha da ilha, aquilo, eu nunca mais saiu da minha mente aquele passeio. A gente passeou, foi lá no aeroporto, conheceu aquele aeroporto velho, não era nem um novo aeroporto. Voltamos, fizemos um lanche lá, naquela época, não sei se era a Infraero, nos proporcionou um lanche. Depois nós voltamos e eu tenho uma memória. Ela foi numa gráfica, comprar papel lá naquela região do Lins. O ônibus foi lá passeando com a gente. Nós passeamos pela cidade. Aquilo já não fazia parte do passeio. Aquilo foi uma puxada que ela fez para comprar o papel. E eu não perdi mais isso da minha memória. Eu era aluno de escola de ensino fundamental, segundo segmento. Você imagina essa garotada hoje, que às vezes não vai a museu, não vai a teatro, não vai àquilo, não vai a nada, fica solta na rua sem ter uma coisa motivadora. Se a gente pudesse botar isso no programa da nossa escola, no programa de atividade, mas para isso, que esse programa seja assistido pelos ouvintes, todas as pessoas que interagem com o IPAI,
mas que também possa chegar aos nossos governantes. Vamos dar condições disso, vamos fazer com que isso chegue aos nossos diretores, para que eles possam fazer esses projetos se materializar, dando materialidade aos sonhos dos nossos alunos, dos nossos professores. Não é isso, Sandra? É isso. A gente tem clareza a importância de que estar nos espaços não formais da educação, né, museus, florestas, praças públicas, é também complementar e enriquecer a educação, para que a gente possa vivenciar plenamente a formação de todos os nossos alunos, né? E isso é parte da inovação. Inovar a ação, como o nome já diz, né, é dar condições para que o aluno possa fazer ligações dos seus conhecimentos, ir além das suas teorias, das suas leituras, né? Ele possa envolver Pixinguinha, Einstein, Machado de Assis, Anísio Teixeira, Darwin, as leituras dos livros didáticos, paradidáticos, e mais o seu cotidiano, né? Visitando floresta tropical, visitando um museu, visitando o seu cotidiano e percebendo o que significa, comentava de novo com o Sérgio, né? Quem foi Bete Carvalho, quem era Clara Nunes, o Museu do Samba, o que é o sambódromo, quem construiu, mas como é isso, é sambódromo em algum período do ano e no outro é sala de aula, como vai ser, como foi? O que era isso? Morro do Castelo? Como funciona isso? Por que tanto? E aqui o que acontecia? Essas perguntas, né, fazem parte da vida da criança, do estudante, e ele precisa ter essa oportunidade e estar com os mais velhos. Os mais velhos e os mais jovens juntos, né, geram vida plena, porque como todos os índios colocam para nós, né, é na oralidade que a gente fundamenta a educação plena, né? Os livros são fundamentais para todos nós, mas nada como uma boa conversa entre as gerações, né? E é isso. Sandra, eu queria aproveitar que nós estamos aqui nesse ambiente, gravando no ambiente do Salão Nobre do Instituto de Educação, essa sala histórica que sempre nos emociona. Já participamos aqui de muitos conselhos, muitas reuniões. Conselhos diretores plenamente democráticos. É participação, é eleição, é escolha, é debate. Já tivemos aqui votações apertadas, né, folgadas, tivemos de tudo aqui dentro. E isso nos emociona. Eu diretora 6 vezes eleita. 6 vezes eleita. E quando o IPAE nos convidou para falar de gestão, e sugeriu, logicamente, falar de gestão ao lado de Sandra Santos, que também poderia falar de gestão, e fala desse momento de aprendizagem, mas é exatamente essa homenagem que eu acho que também nós estamos prestando a essa casa, 139 anos, eu que já estou quase que me despedindo desse processo do dia a dia da educação, mas eu faço questão de referenciar isso. E esse programa, essa gravação, ela registra esse momento. Obrigado, IPAE, pelo convite. Obrigado, Sandra, pela partilha aqui desse momento. Obrigada, foi muito importante fazer esse momento com o professor Fernando Mota. A gente já viveu momentos aqui inesquecíveis, né? De construção, de riqueza, do professor Fernando, na implantação do ensino superior, né? Da FAETEC e do ISERJ. Quero lhe agradecer e realmente eu estou na minha 6ª gestão, eleita e reeleita, para mim uma gratidão imensa. Quero agradecer ao Sérgio, esse momento é muito importante, o IPAE foi fundamental aqui no iniciozinho do curso normal superior. Então realmente são fios da memória do ensino superior da FAETEC e do ISERJ. Obrigado. Prazer grande.